de São Gonçalo, morador da Trindade, há anos, né? Sempre morando ali na Trindade, um homem muito respeitado, respeitabilíssimo dentro do judiciário, um homem evangélico, um homem de Deus, um homem sério nos seus negócios, e o que fala é a verdade. Ele chega aqui, quando ele tem que cobrar até do colega, ele cobra também. Eu acho que a verdade tem que ser dita sempre, né, meu irmão? Olha só, o desembargador só falou verdades importantes. A fala dele foi excelente para elucidar muita coisa, mas eu quero aproveitar, com todo respeito e admiração a ele, aproveitar exatamente uma dica que ele deu, de que o judiciário recebeu porque tem o duodécimo constitucional. Realmente os servidores públicos, de um modo geral, não têm, mas têm o direito à igualdade entre os administrados. E a Constituição também é que nos dá, como servidores comuns, o direito de não sermos discriminados. E impõe no artigo 9º e no artigo 10º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro o dever de o Estado garantir nossos direitos, que é a mesma coisa, é a Constituição. Então, eu acho que nós devemos aproveitar esse ensinamento do desembargador. Vou levar esse ensinamento, inclusive, lá público hoje na AME. Ele tem razão. O Estado foi obrigado a pagar o judiciário, porque existe o duodécimo constitucional, como existe também da LERJ. Mas o Estado também se obriga a nos pagar pelo artigo geral da Constituição, que nos ampara, que são esses artigos que eu estou citando aqui. São artigo 9º, parágrafo, artigo 10º, existe uma responsabilidade direta do Estado de cobrança dessa responsabilidade. Aqui diz, inclusive, que é crime de responsabilidade quando o Estado não garante esses direitos. Então, eu aproveito aqui para clamar aos companheiros, hoje que for a festa dos Treme-Terra, vou clamar os Treme-Terra para comparecerem hoje lá na AME. É importante a presença física. Nós temos que encher a AME e encher a rua, porque política se faz também com quantidade. Política não adianta, a gente faz política, como estamos fazendo aqui, repercutindo milhões de pessoas a nossa fala. Por isso eu pedi a você sempre companheiro, amigo da PM, amigo nosso, abrir o espaço para eu reclamar, porque eu não estou reclamando meu nome, já disse aqui que eu tenho meu dinheiro para comprar o remédio ainda. Eu estou reclamando e pedindo porque não tem essa condição. Eu tenho a condição de vir aqui, eu tenho que falar em nome deles, dos menores, dos pequenininhos. Agradeço de coração a você, Sérgio, essa oportunidade. E vou usar o ensinamento do desembargador hoje lá, que enquanto ele estava falando, eu fui me inspirando aqui, né? Porque a Constituição é uma só. Ela não é diferente, da primeira letra até o ponto final, tudo nela tem que ser respeitado por nós e por quem administra. E são princípios elementares. Um deles é a igualdade entre os administrados. Você não pode discriminar. A Constituição proíbe. Ela proíbe. Outra coisa que acho importante, Sérgio, falar, porque nós estamos refletindo aqui num nível também, muito falando de um tema perigoso, que é a pena de morte, eu gostaria só de lembrar uma coisa. Não existe um efeito que não seja decorrente de uma causa. E a causa geralmente é anterior, né? Tem que haver a causa. Eu me lembro que lá pelo dia de 1982, um bandido só do comando dele, chamado Zé Bigode, ele se clausurou num prédio, num edifício ali na Ilha do Governador, e enfrentou 400 policiais. Matou 2 policiais, no final foi morto pelo BOP. Na época era o pelotão de operações especiais, comandado pelo meu querido companheiro, amigo, que eu admiro muito, o Coronel Amêndola. E o Coronel Amêndola deu fim ao problema e ao tal do Zé Bigode, que se tornou um herói do Comando Vermelho. Até hoje ele é referência heróica dentro do banditismo do Comando Vermelho. E todos sabem que o Comando Vermelho, um dos fundadores próximos do Comando Vermelho, foi o Wilson da Silva Lima, conhecido como professor, que escreveu um livro chamado 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, uma ode ao Zé Bigode. E quem prefaciou esse livro foi o Rubens César Fernandes, do Viva Rio, que é um dos mentores das UPPs. Isso todo mundo tem que saber. E não pode ser negado, porque o prefácio dele quase consegue ser maior do que o livro do Wilson da Silva Lima. Então, e o Wilson da Silva Lima, uma vez deu uma entrevista para um policial civil e disse na entrevista o seguinte: vou aos morros e vejo mais de 3 milhões de crianças fumando e vendendo baseado. Um dia serão 3 milhões de adultos matando vocês, da polícia.
Então é fácil você compreender por que está essa bagunça, né? Porque um homem supostamente de bem fazia o livro do bandido. E o livro do bandido vira filme, virou filme. Vira herói. E Brincadeira. o bandido virou herói. Então, a sociedade tem que escolher o que ela quer como herói. Quer o bandido como herói ou quer o polícia? Ela que tem que escolher, não somos nós. Então vamos fazer o seguinte, né? A gente está falando aqui de salário atrasado, a gente está falando aqui de tudo que tem de direito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma faturada. Senão daqui a pouco quem está duro sou eu. E eu duro, meu filho, eu não consigo nem falar. Eu tenho até cólica. Não é só mulher que tem, não. Eu também tenho quando estou duro. Então deixa eu faturar e eu volto já já. Vamos embora.